Nada como jogar um videogame pra gente dar aquela desestressada, ou pra gente acabar se estressando ainda mais. Isso é claro dependendo do jogo e do quão bem a gente vai nele. Falando em videogames, esses dias enquanto eu jogava uma partida de FIFA e eu perdia várias partidas, eu percebi uma parada bem louca que tem na parte de baixo, que é o carregamento que eles fazem, né? O loading, quando eles estão carregando para a próxima tela ou para o próximo jogo. E falando nesse carregamento, é isso que a gente vai fazer nesse tutorial usando o After Effects, essa animaçãozinha aí, ó, de loading do FIFA 22. Já falei demais nesse começo, então só vamos! Então vamos nessa. Aqui com o After Effects aberto, eu vou clicar em New Composition para criar uma nova composição. Eu já falei sobre muitas das coisas que eu vou explicar aqui neste tutorial, então eu não vou abordar os assuntos mais básicos, beleza? Beleza! Então aqui, ó, o tamanho que eu vou colocar é uns 1000 por 1000. Então coloca 1000 aí, ó, de largura, 1000 de altura. Aqui em Frame Rate eu vou deixar 24 e em Duration eu vou deixar uns 5 segundos. Na dúvida, pode deixar exatamente igual eu tô deixando aqui, ó. E dá um ok. Pronto. Esta é a área que a gente vai começar a criar aqui os nossos elementos. Então, primeiro vamos criar os elementos para depois animá-los. Ué, mas por que não animá-los para depois criá-los? Porque não faria sentido, né? Se você não tem nada, não tem como você animar o que não existe, não é? Então aqui, ó, eu vou clicar aqui embaixo para ativar essa área. Ué, mas como é que você sabe que essa área está ativa? É só você olhar aqui embaixo nessa borda, tá vendo? Ó? Fica uma bordinha levemente azul, quer dizer que essa área está ativada. Aí você vem aqui em cima e clica nesta ferramenta, que é a ferramenta de retângulo. Aqui do lado, ó, clica em Fill, e aí você coloca essa primeira opção, ou seja, para ele não ter nenhum preenchimento, e aí você dá um ok. Um preenchimento nada mais é do que uma cor por dentro. Eu não quero cores. Aqui nesse Stroke, você pode clicar aqui, ó, e definir a cor que você quer. Pode ser um tomzinho de branco mesmo. Eu sei que eu sempre falo, olha, nunca use branco total ou preto total. Mas é que nesse caso, a gente vai trocar essas cores lá no final. Então, a cor que você colocar aqui é indiferente. Então, eu dou um ok. E aqui eu posso deixar 50 pixels, que é a espessura do retângulo que eu vou criar. Para criar um retângulo, você pode clicar e arrastar aqui na tela, ó. Automaticamente ele é criado. Ou você pode simplesmente clicar 2 vezes em cima da ferramenta de retângulo e ele cria um retângulo que tem exatamente as mesmas dimensões da composição. Ué, mas as mesmas dimensões? Como assim, professor? Ele vai ter a mesma largura e a mesma altura daquela composição que a gente criou. E aí, se você quiser alterar as opções dele, ó, você pode vir aqui dentro nas opções da camada, depois você vai em Contents, depois em Rectangle 1, depois você vem em Rectangle Path, e aí você tem aqui as opções dele, como a largura e a altura. Para você manipular isso aqui, você tem que desativar essas correntes. Então, desativa a corrente, e aí eu vou colocar o valorzinho aqui. Na verdade, assim, deixa eu explicar, né? Você até pode alterar com essa correntinha ativada, mas aí você altera os dois juntos, o que nós não queremos. Então, o primeiro vai ficar 950, e o segundo 600. Então é como se fosse um retangulinho, né? Não é um quadrado exato como a gente tem nessa composição. E aí eu não sei você, mas eu não estou gostando desses cantos aqui muito bicudos. Então você pode vir aqui, ó, dentro de Stroke, e aí você tem essas duas opções, ó, Line Cap e Line Join. Aqui eu vou mudar esse primeiro, Line Cap, para Round Cap, e essa de baixo aqui também, ó, para round, ou seja, esse line join, se você colocar round, vai arredondar os cantos. Ué, mas o que faz o line cap? O line cap muda caso a gente limite essa linha, como a gente vai fazer mais para frente, ó, que a gente vai usar uma parada que nem isso aqui, tá vendo? Para fazer com que essa linha se preencha. Então, se você vir aqui e colocar essa opção de line cap em but, ele deixa retinho. Se você colocar a opção de round, ele deixa arredondado. E aí ficou muito mais legal. Não sei você, mas eu achei muito mais interessante. Agora vamos criar um círculo. Para fazer o círculo, mesma coisa. Eu vou clicar aqui numa área vazia para ativar essa área. Aqui em cima, ó, clique e segura no retângulo, vem aqui no elipse e clica 2 vezes no elipse, ó. Ele vai criar um retângulo do tamanho aqui da nossa área. A única coisa que eu vou fazer aqui diferente é colocar um preenchimento. Então vem aqui, ó, clica nessa opção e aí quando você clica nela, você pode escolher uma cor. Eu vou colocar um preto aqui, total mesmo, e aí você dá um ok. Vem nas opções de elipse, vai em Ellipse Path, vem em Size. E aqui no Size eu não vou desativar a corrente. Ué, mas por que não? É porque agora eu quero mudar os dois valores ao mesmo tempo. Então eu vou colocar aqui, ó, o tamanho como 250. Tá aí, a bolinha. Não sei se você percebeu, mas a gente está criando como se fosse o campo de futebol, né? Visto de cima, com as áreas ali que você tem do gol, a área do pênalti, a parte do meio. Eu não manjo de futebol, então eu não sei o nome dessas paradas todas. Ai, que vergonha! Vamos continuar. Aqui, ó, uma vez que a gente criou esse círculo, eu vou aproveitar e criar os retângulos que vão ficar bem aqui do lado.
Só que para fazer isso, a gente pode selecionar essa camada, que é a que a gente tem do retângulo, até para ficar mais fácil, ó. Clica com ela, com o botão da direita e coloca Rename. Eu vou colocar o nome de retângulo maior. Mário não, pelo amor de Deus, quem é Mário? Agora sim, ó, retângulo maior e o de cima, eu vou colocar o nome de círculo. Uma maneira que você tem de renomear também, sem clicar com o botão da direita e Rename, é você selecionar a camada e pressionar Enter, mas não é o Enter do seu teclado numérico, tá? Quando você tem um teclado aqui, você tem uns números que ficam aqui, né? E tem um Enter bem aqui, ó. Não é esse Enter, é o Enter que fica mais ou menos aqui, perto das letras, ó. Então você pressiona ele, você pode digitar, pressiona o Enter, ele vai colocar esse nome. Então tá aí, ó, retângulo maior e o círculo. Seleciona o retângulo maior e duplica. Para duplicar, vai lá em cima em Edit, Duplicate ou usa o atalho Ctrl D. Vamos de atalho, né? Bem mais fácil. Ctrl D. Aí eu vou renomear isso aqui para... Vou colocar o nome de retângulo esquerda. Você entra nas opções dele aqui, ó, dentro de Contents, que você já viu para que serve, Rectangle, Rectangle Path, que é onde a gente muda o tamanho. E eu vou mudar o size aqui para uns 150 e 300. Então ele vai ficar menorzinho. Aí o que eu vou fazer aqui, ó, é o seguinte, eu vou selecionar essa camada retângulo esquerda e do lado direito a gente tem o painel de Align. Ah, mas o meu painel de Align não aparece, professor. Então o que você faz? Vem aqui em cima, ó, na opção de Window e ativa aqui ele, ó, Align. Aí ele aparece aqui para você. Confere se está nas opções aqui, ó, de Align Layers to Composition. E aí você clica bem nesse botãozinho aqui, ó, que vai alinhar na esquerda. O que a gente vai fazer agora é aproveitar que a gente já tem o lado esquerdo e vamos fazer o lado direito. Para fazer isso, seleciona essa camada retângulo esquerda, pressiona Ctrl D para duplicar e aí você clica nesse botão, ó, que alinha na direita. Eu vou aproveitar e já renomear essa camada aqui, ó, em vez de retângulo esquerda, retângulo direita. Vai ficar um pouquinho mais fácil da gente conseguir entender quem são os elementos. Outra coisa que você poderia fazer também, caso fique muito difícil, né, de trabalhar com os elementos, é trocar essa cor aqui do lado, ó. Então você pode pegar o círculo, por exemplo, clicar no quadradinho do lado e colocar uma outra cor, por exemplo, yellow. Então a gente consegue dar ênfase para os elementos. Como o círculo é um círculo, né? Uma bolinha, e os outros são elementos de retângulo, a gente pode deixar esses três com a mesma cor e o círculo com uma cor um pouco diferente. Aproveitando esse papo desse tutorial maravilhoso, talvez você não esteja entendendo aquilo que eu estou fazendo aqui e alguns detalhes mais básicos, porque talvez você não tenha os conhecimentos mais básicos de After Effects. Então, se esse for o caso, clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no After Effects, porque lá eu vou te explicar as coisas mais básicas. Se você não quiser ir também não tem problema, tá? Mas assiste aí depois, pelo menos para dar um like e compartilhar, quem sabe. Continuando, aqui tá faltando aquelas linhas que ficam aqui, ó. Para fazer as linhas, eu posso vir com essa ferramenta que se chama Pen Tool. E aí, ó, não deixa nenhuma camada selecionada, tá? Clica fora aqui, ó. Clicou aqui fora, aí que eu vou fazer, ó, eu vou clicar mais ou menos aqui no meio da bolinha e aí depois eu vou vir e arrastar aqui em cima. Mas se você quiser no meio perfeitamente, tem uma opçãozinha legal aqui, ó. Você pode clicar nesse botão, clicando nele, você coloca aqui, ó, Title Action Safe. O que ele vai aparecer para você é esse pontinho aqui no meio, ó. Você clica bem no pontinho no meio, não precisa ser perfeito, tá? Só um cliquezinho, ó. Clicou e soltou, segura a tecla Shift e clica bem aqui em cima, ó, nessa outra linha. Por quê? Porque a gente sabe que isso aí está exatamente no meio, ó. Quando você faz isso, o que você pode fazer? Clicar aqui na linha, ó, e mover bem esse pontinho, ó, clique e arrasta e coloca ele mais ou menos no meio dessa linha aqui de cima. E o do meio aqui, ó, a mesma coisa, ó, clique e arrasta. Só que quando você faz isso, às vezes ele faz uma bagunça terrível. Então, se você quiser, ó, você pode vir selecionar esta ferramenta de seleção. Vem aqui, ó, clique e arrasta para selecionar tudo que tem aqui no meio, ó, e arrasta para cima, segurando o Shift, tá? Se você só arrastar, ele vai jogar para os lados. Como a gente quer ele retinho, ó, segura o Shift, coloquei mais ou menos aqui, ó. Tá aí a nossa primeira linha, linda e maravilhosa. Aproveitando, eu já vou renomear a camada aqui para linha acima. Eu tô indo um pouco mais rápido, porque eu já mostrei como é que faz isso antes. E nas opções de Content, Shape, Stroke, eu vou mudar aqui, ó, essa opção de Line Cap para Round. Aí a linha vai ficar o quê? Arredondada ali, ó, nessas pontinhas. Você já sabe para que serve isso, por isso que eu não estou explicando essa parada de novo, tá? Aqui, ó, seleciono linha acima, pressiona Ctrl D para duplicar, eu vou renomear para linha baixo, e aí, ó, o que você pode fazer? Entrar nas opções dela dentro de Transform, e aí você tem Scale. O Scale vai aumentar e diminuir o tamanho. Só que aqui o que eu vou fazer? Ó, vou desativar essa correntinha, e nesse segundo valor, ao invés de 100, eu vou colocar menos 100. O que ele vai fazer é inverter nesse eixo aqui, ó, que é o eixo Y. Então, basicamente, o que tinha para cá, ele colocou nesse sentido. É como se eu estivesse espelhando, né? Invertendo esse sentido dele, ó. Então, beleza, já temos as linhas, já temos o círculo, já temos o retângulo.
retângulo. Hora de começar a animar essa parada, e a animação é o mais legal. Mas antes, só para facilitar um pouco mais o processo, eu vou selecionar essas duas camadas aqui, ó. Se você não consegue selecionar duas, é só clicar em uma, segura o Ctrl e clica na outra. E aí você muda essa cor do lado aqui, ó. Vamos colocar uma corzinha diferente? Pode ser um green, quem sabe? Beleza, ó, coloca a cor que você quiser, tá? Se você tá olhando e falando, ai, professor, essas cores que você usa são terríveis. Coloca as cores que você quiser. Eu só tô colocando as cores aqui para ficar um pouquinho diferente. Então vamos nessa. Aqui, com a minha agulha, ó, eu vou arrastar pro tempo 0, ou seja, tudo para minha esquerda. Vem na camadinha aqui do círculo e eu vou animar ele em escala. Para você acessar as propriedades de escala, tem duas opções. Ou você clica aqui do lado, ó, entra dentro aqui de... Oh, meu Deus do céu, agora sim, ó. Entra dentro de Transform e aí você tem Scale. Ou, se você tiver desse jeito aqui, ó, é só pressionar S. Oh, meu Deus! É exatamente isso, ó. Ele mostra para você a propriedade da escala, certo? S de escala, ele mostra só escala. Se você pressionar S de novo, ele esconde, tá? Uma vez mostra, uma vez esconde. Uma vez mostra, uma vez esconde. Blá, 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 blá. Você já entendeu, né? Aqui, ó. Então fica no tempo 0. Eu vou criar um keyframe de escala, clicando no reloginho. E aí eu vou avançar uns 12 frames. Mais ou menos até aqui, ó. Tá? O tempinho 12. Se você tiver dificuldade, olha aqui que você vai ver exatamente o tempo 12. E aí eu vou criar mais um keyframe. Só que quando você cria o primeiro keyframe, você cria clicando no reloginho. O segundo, não. O segundo você clica aqui no losango. Se você for fazer o terceiro, o quarto, o quinto keyframe, também é para clicar no losango, tá? O reloginho é só o primeiro keyframe. Aí o que eu vou fazer é mover a minha agulha até o tempo 0 e mudar esse valor aqui, ó, que estava como 100, eu vou colocar 110. Então eu quero que a bolinha faça isso, ó. Ela está um pouquinho maior e ela diminui, ó. Essa é a animação que a gente tem. Vamos concordar que esta animação está uma bela de uma porcaria, então vamos melhorá-la. Aqui, ó, eu vou selecionar a propriedade da escala para mantê-la ela ativa, e aí eu clico nesse botão que é o gráfico de velocidade. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu posso clicar nesse quadradinho, vai aparecer essa bolinha, eu vou mover essa bolinha até ela chegar aqui, ó, nessa linha que corresponde ao 0 e puxa tudo para a esquerda, ó. Isso vai fazer com que o movimento, ó, seja mais rápido no início e mais devagar no final. Se você quiser um pouquinho mais suave ainda essa movimentação, ó, você pode selecionar esse keyframe e pressionar F9 no seu teclado. F9 é a mesma coisa que você clicar sobre o keyframe com o botão da direita, vir em Keyframe Assistance e colocar aqui Easy Easy, certo? É basicamente a mesma coisa. Aqui F9 é bem mais fácil, né? Então aí, ó, a bolinha fica um pouquinho mais rápida no começo, ó, e no final ela vai parando um pouco mais devagar. É melhor a gente salvar esse arquivo, não é? Então eu vou em File, Save As, e eu vou salvar aqui, de novo, é um caminho meio maluco mesmo. Então, File, Save As, Save As. Ou se você está salvando pela primeira vez, pode ir em File aqui, ó, e Save direto. Aí eu vou colocar na área de trabalho com o nome de Loading. E aí a gente dá um salvar aqui, pronto. Outra coisa muito importante, eu falei rapidamente aqui do gráfico de velocidade, na verdade não, né? Eu nem falei dele, eu só mostrei como é que faz. Porque tem um outro tutorial que eu explico mais sobre o gráfico de velocidade. Então se você quiser, clica do lado direito no card e assiste o tutorial de gráfico de velocidade, que tá muito legal, e eu explico as coisas que eu não vou explicar aqui. Aproveitando que a gente já fez o círculo, eu gosto muito de fazer o seguinte, ó, depois que eu animei o elemento, nem sempre eu faço isso em todos os tutoriais, né? Às vezes eu esqueço. Mas como eu animei o círculo, eu gosto sempre de desativar a visualização dele, ó. Então a gente tira o olhinho para ele não ficar atrapalhando. E agora, ó, continua no tempo 0, seleciona os dois retângulos aqui, ó, direita e esquerda, e aí pressiona a tecla P. Você viu que se a gente pressionar S, aparece a propriedade de... Muito bem, aparece escala. Agora, se eu pressionar P, aparece posição. Então aí, ó, no tempo 0, eu vou clicar aqui para criar keyframes de posição. E aí eu vou para o tempo 12 de novo. Para você navegar aqui nos tempos dos frames, é só você usar as teclas Page Up, Page Down. No seu teclado, você tem elas assim, ó, tem um teclado numérico aqui, tem essas teclas que ficam mais ou menos aqui, ó. Page Up e Page Down, certo? Então, Page Down avança aí, ó, de frame em frame, e Page Up volta de frame em frame. Então, no tempo 12, ó, eu vou clicar aqui para criar uns keyframes de posição dos dois, volta para o tempo inicial, aí eu vou selecionar esse aqui da esquerda, ó, clicar na tela, move arrastando com o Shift, tá? Clique e arrasta, ó, segurando o Shift, joga um pouquinho para fora, seleciona a camada agora do retângulo da direita, clique e arrasta também, segurando o Shift para ele ir para fora da tela. Então a animação que nós temos é essa, ó. Eles vão se aproximar. Só que para ficar mais legal, né? Eu vou fazer a mesma coisa do gráfico de velocidade. Eu vou selecionar aqui, só para ficar mais fácil, pressionar F9, que eles já ficam mais suaves, e no gráfico de velocidade aqui, ó, você pode até se aproximar na timeline pressionando as teclas de mais e menos, que é a mesma coisa que usar esse slide aqui, ó,
para se aproximar ou se distanciar. E aí, não sei se você percebeu, mas eu espero que você tenha percebido, hein? Eu selecionei as duas propriedades de posição, porque eu poderia, né, selecionar essa, clica aqui no quadradinho, ó, move tudo para a esquerda, ou eu poderia também fazer isso direto com os dois. Então, clica em cima desse position, segura Ctrl, clica nesse outro, ó. Você percebe que tem duas linhas, tá vendo isso? Sim, professor querido, maravilhoso. Então, quer dizer que tem duas propriedades aí. Aí você vem aqui, ó, clique e arrasta, não clica só no quadradinho, tá? Clique e arrasta, ó, porque ele pega os dois quadradinhos que estão na mesma posição. Nós não vemos dois, porque eles estão sobrepostos, mas tem dois aí, ó. Aí você clica na bolinha, puxa tudo para sua esquerda, ó. Legal, tem isso aí, tá vendo? Ó, começo mais rápido e um pouquinho mais suave. Uma vez que a gente fez animações desses dois, eu vou esconder esses dois elementos, porque eu não preciso mais. E agora vamos alinhar as linhas. Então eu posso vir aqui, ó, nessa camadinha do linha de cima, entra nas opções dela aqui, ó, clica do ladinho, vem em Edge e coloca a opção de Trim Path. Esse Trim Path basicamente consegue animar, se você entrar nas opções dele aqui, ó, a opção de Start e você controla, né, como se ele fosse meio que crescendo ao longo desse caminho que ele tem. Então aí, ó, fica no tempo 0. Eu vou só um pouco mais rápido, tá? Eu vou criar aqui um keyframe, ó, de end no tempo 0 e eu vou avançar até o tempo 10 frames e vou criar mais um de end. Aqui eu vou deixar da seguinte maneira, ó, o primeiro valor vai ser 0, ó. Então o que nós temos é isso, ó. A animação dele crescendo. Se bem que aqui, né, eu não gostei muito dessa opção. Eu vou fazer ao contrário aqui, tá? Porque esse end e o start depende muito da ordem que você clicou aqui, ó. Então, quando você fez essa linha, né, se você começou clicando de cima e depois você clicou embaixo, ele vai fazer um sentido. No caso, eu fiz o contrário, né? Eu cliquei embaixo e depois eu cliquei em cima. Então, ele faz outro sentido. Então, aqui, eu vou fazer o contrário. Eu vou criar aqui keyframes de start, ó. Então, vai aqui no tempo 0, depois no tempo 10 e cria outro aqui de start. Eu vou vir e mudar o tempo, ó, do primeiro aqui para 100%. Então, basicamente é isso, tá? Isso aqui era para ser uma seta. Aqui, ó, o start em 100 e depois no tempo 10 o start em 0. Ó. Então dá a impressão que ele deu essa crescida aí na tela. Mesma coisa no gráfico de velocidade. Eu selecionei os dois, pressionei F9 e depois eu venho no gráfico de velocidade e mudo, ó. Então a linha vai crescer mais rápido no começo e depois para mais suave. Agora eu sei que você vai dizer, professor, mas não vai me dizer que agora eu tenho que fazer a mesma coisa com essa linha, cara. Vai lá, coloca o Trim Path, depois anima, depois gráfico de velocidade. Não, não precisa, porque a gente pode ganhar um pouco mais de tempo. Então faz o seguinte, ó. Aqui, eu vou clicar em cima, tem duas opções, tá? Você pode clicar em cima do Start ou direto no Trim Path, que palavra difícil, Trim Path. Então clica no Trim Path, pressiona Ctrl C para copiar. Aqui eu só vou fechar as opções dela, ó, e vou clicar no linha abaixo e pressionar Ctrl V. Cuidado, fica no tempo 0, tá? Pressiona Ctrl V. Ó. O que eu estou fazendo? Eu estou copiando o mesmo Trim Path com as mesmas opções. Então o elemento já está animado bonitinho aí, ó. Nada impede também que você não tivesse feito a linha de baixo, sei lá, se tivesse feito tipo assim, ó, não fez ela ainda, aí você anima essa linha de cima, depois você duplica ela e aí sim você muda aquela opção que eu te mostrei lá de escala, né, ó. É a mesma coisa, mas eu queria te mostrar como criar tudo primeiro, por isso é que eu criei tudo primeiro e depois a gente animou. Por último, está faltando animar esse retângulo, né? Eu queria que ele crescesse. A gente vai usar a mesma coisa, deixa eu só esconder essas linhas aqui para não ficar maluquice. Então vai no retângulo maior, aqui eu vou usar a mesma propriedade, tá? Que é o Trim Path. Só que eu não queria que ele animasse na opção padrão, ó. Então dentro desse Trim Path, ó, se você animar tanto o end, tá vendo, ó? Ele cresce por um caminho só. Eu queria que meio que ele animasse duas coisas junto, né? Então a ideia seria, ele começa daqui e ele vai seguindo esse caminho aqui, ó, ao mesmo tempo. Depois desce para cá e depois finalmente se encontra aqui embaixo. Então para isso se liga em algumas técnicas. A primeira delas, eu posso vir aqui no End, ó, e mudar o valor dele para uns 98. Com isso eu consigo ver uma pequena fissura. O que eu vou fazer agora é mudar essa opção de Offset aqui, ó, clicando e arrastando até esse pontinho vazio ficar bem no meio aqui embaixo. Porque esse meio é mais ou menos onde eu quero que ele se feche, ó. Depois que eu vou fazer, eu vou animar o End, ó, começando daqui, e também animar o Start, começando ali daquela parte. Então eu fiz isso, eu coloquei mais ou menos no meio. Se você quiser valores exatos, fala, professor, eu quero exatamente o mesmo valor que você, cara. Então aqui, ó, a gente pode colocar um valor de 128.5, mas isso vai depender, tá, do tamanho da sua composição e de outros fatores, mas daqui dá para você deixar dessa maneira aí, ó. E aí o que a gente vai fazer agora é criar alguns keyframes. Então no tempo 0, eu vou criar keyframes de Start e no End, e aí eu vou pro tempo 20 frames, que tá bem aqui, ó. Então vai para esse tempo e cria de novo os keyframes dos dois ali. As propriedades que a gente vai deixar vai ser assim, ó, no tempo 0, os valores vão ser 50 e 50, então é só mudar o valor dos dois. Automaticamente, ó, eles vão crescendo. Para chegar no tempo final o valor vai ser 0 do Start e 100 do End. Olha só que legal.
Vendo, ó? Então eles se crescem. Nossa, acho que nem existe essa frase, né? Eles se crescem e depois eles se encontram ali na parte de baixo. Mesma coisa o gráfico de velocidade. Eu vou selecionar os dois F9 e no gráfico, aqui tá meio chato porque tem essa linha a mais, ó, porque o offset acabou sendo selecionado. Então seleciona só o start e o end, ó. E aí eu posso vir aqui e arrastar essa aqui um pouquinho e essa aqui também. O que eu quero, ó, é fazer com que o meio fique mais rápido. Só que fazer isso aqui meio que na mão é meio chato. Então tem um esqueminha que você pode fazer. Ó. Você pode selecionar 2 keyframes aqui dessa propriedade e pressionar Ctrl Shift K, que é a mesma coisa que botão da direita, depois você coloca aqui a opção ó, em cima do keyframe, tá? Botão da direita em cima do keyframe, e aí você coloca aqui, ó, Keyframe Velocity. Aí esse Influence, você coloca 80%. O que ele vai fazer é tentar fazer com que ele fique 80% suave no começo e no final aqui. Ou seja, ao contrário, né? No começo e no final. E aqui é o momento de maior velocidade. Então você pode fazer isso com outro também. Ó. Seleciona esses dois de baixo, Ctrl Shift K, e aí você muda o Influence aí para 80%. Ó. Existem outras maneiras também de você, por exemplo, usar um plugin, né? Alguma coisa assim, mas eu acho que no geral, ó, tá bacana do jeito que tá. Aqui não sei se você percebeu, mas por algum motivo do além, ele não está se fechando no meio. Então a gente pode mudar um pouquinho o offset ainda, ó, para algum outro valor que faça com que ele fique no meio. Eu acho que aqui é uns 125, ó. É, um 125 tá bacana, ó. Ele fecha mais ou menos no meio. Mais ou menos, mais ou menos. Não precisa ser perfeito, não. Uma vez que a gente animou que a gente fez, tô falando tudo errado, volta. Uma vez que a gente animou esses elementos, é hora de colocá-los de uma forma que a gente possa ter uma sequência. Porque todo mundo animado assim, né, de uma vez, mas não sei você, mas eu não gosto muito não. Prefiro uma coisa mais sequencial. Então qual que é a ideia? Essas duas camadas aqui, ó, de retângulo esquerda e direita, eu vou fazer com que eles comecem um pouquinho mais para frente. Então o que você pode fazer, ó, é ficar no tempo 10 frames. Então se você quiser, você pode até dar um zoom aqui na timeline, ó, se aproximando mais dela, até você conseguir enxergar o valor de 10F. Então fica aqui no tempo 10F, ó, só para a gente ter ele como referência. E aí clica aqui, ó, nessa partezinha azul mesmo, ó, e arrasta para que o começo dele inicie ali, ó. Então eles vão começar um pouquinho atrasados. Ou seja, os outros elementos vêm e automaticamente esses retângulos do lado demoram um pouquinho mais. Só que eu vou atrasar também essa linha de baixo. Ó. Então essa linha de baixo eu vou fazer com que ela comece no tempo 15. Eu já te mostrei como é que faz, né? É só você ficar nesse tempo aqui se você quiser, ó, e alinha ele para começar. Ó. Então vem, tem esse tranco da bolinha, automaticamente vem a linha de cima junto com esse retângulo maior se preenchendo, e aí vem os retângulos do lado e fecha com essa linha aqui, ó, que termina bem nessa partezinha, né? O retângulo tá fechando e a linha tá subindo, ó. Uma vez que a gente fez essa parada, a gente vai refazer essa animação só que invertendo. Então a ideia é, os elementos vão surgir, depois eu quero que eles voltem da mesma maneira. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pressionar a tecla U, sem selecionar nenhuma camada, tá? Pressiona U, ele vai mostrar todas as propriedades com todos os seus keyframes. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui pro tempo 2 segundos mais ou menos, tá? Não precisa ser, né? Tem que ser 2 segundos perfeitamente. Não, tem que ser um pouquinho depois desses últimos keyframes, tá? Eu vou no 2 só pra gente ter um valor assim como referência mesmo. Então no tempo 2, ó, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui esse último keyframe que a gente tem. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar por cima, que é mais fácil, né? Tem essa camada aqui, linha abaixo, certo? Ela é a primeira da nossa lista aqui de camadas. Então eu vou selecionar aqui, ó, os 2 keyframes, é só clicar e arrastar, pressiona Ctrl C, Ctrl V. O que eu fiz? Eu copiei os 2 keyframes e colei exatamente no mesmo lugar que eu estava, que era os 2 segundos. O que eu vou fazer agora, ó, é ainda com os 2 selecionados, botão da direita em cima de qualquer um deles, Keyframe Assistance, e você vem em Time Reverse Keyframe. O que ele faz? Ele inverte. Então, por exemplo, como eu copiei e colei, eu peguei esse, colei aqui, depois eu peguei esse e colei aqui, certo? Fazendo Ctrl C, Ctrl V. Só que agora, por ter pressionado essa opção de inverter, é como se eu pegasse esse, tivesse colocado aqui, e esse tivesse colocado aqui, certo? Ele inverte a ordem, né? O que era no começo passou para o final, e o que era o segundo passou para essa partezinha, ó. Então a gente tem isso aqui, ó. A linha cresce e depois ela vai embora. Olha só que legal. É bom você sempre confirmar também, ó, clicando no Start aqui e entrando no gráfico de velocidade, se esta linha também está invertida. Aqui tá, né? Ela começa mais rápido, para devagar. Aqui ela começa devagar e vai mais rápido. Então, beleza, está ótimo. O que nós vamos fazer é isso para as outras camadas também. Então aqui, ó, eu vou pegar essa linha de cima, mesma coisa, eu seleciono os 2 keyframes, Ctrl C, Ctrl V, botão na direita, Keyframe Assistance, Time Reverse Keyframe. Essa camada do círculo não precisa, porque a gente vai fazer uma outra animação com ela. Agora essa camada aqui dos retângulos, mesma coisa, eu seleciono aqui, copia e cola, seleciono os 2, copia e cola, eu vou selecionar os 4 de uma vez, ó. Botão na direita,
Cadê? Não tá funcionando aqui, ó. Keyframe Assistance, Time, Reverse Keyframe. Por último, mas não menos importante, vamos fazer a mesma coisa com o retângulo. Então seleciona esses 4 aqui de uma vez, Ctrl+C, Ctrl+V, botão da direita sobre eles, Keyframe Assistance, Time, Reverse Keyframe. Vamos só confirmar, ó. Todos eles crescem, todos eles vão embora. Aqui o tempo com que eles estão indo embora não tá muito legal porque tá seguindo aquela mesma coisa que eu falei que é zoado, né? De todo mundo ir embora de uma vez. Eu não acho legal. Acho legal a gente fazer como se fosse uma sequência. Então aqui, ó, qual que é a ideia? Vamos por partes. Nesta camada, linha abaixo, que é essa linhazinha aqui, ó, eu vou selecionar os 2 últimos keyframes e vou arrastar até esse keyframe aqui, ó, ficar na posição desse outro. Então vai ser isso, ó. A linha construiu e logo na sequência ela vai embora. Coisa rápida, ó. Tá? Cresceu e engolheu. Essa camada do retângulo maior, eu vou selecionar todos esses 4 últimos dela aqui, ó. E eu vou deixar mais ou menos nesse tempo 1 e 7. Ó. Vai até o tempo 1 e 7 aqui e arrasta para esses 4 no caso, né? Começarem aqui, ó. Então vai ser isso, ó. O retângulo preencheu, a linha vai sair, ó. E automaticamente embala ali, ó, com o retângulo também se desfazendo. Por último, eu vou selecionar esses 4 aqui, ó, dos retângulos laterais. E eu vou deixar começando no tempo 1 e 13, ó. Então não se esqueça, tá? Eu só estou movendo aqui primeiro até o local que eu quero, depois eu clico e arrasto. Então é isso, ó. Preencheu, voltou. Só tem uma coisinha chata acontecendo aqui com a linha de cima, né? Ó. Essa linha de cima também não tá legal. Eu vou vir aqui, ó, selecionar esses carinhas que a gente tem. E deixa eu ver uma hora que ele vai terminar. Ele tem que terminar junto com essa outra, ó. Então eu vou vir e puxar. Eu acho que pode ser mais, deixa eu ver mais ou menos esse tempo. Pode ser aqui, ó. No tempo 1 e 12. Então você arrasta esses 2 últimos da camada linha acima para começarem no tempo 1 e 12, ó. Então foi, ó. Preencheu, voltou, todo mundo volta junto, legal, lindo, maravilhoso. Agora, continuando, eu vou fazer outras animações aqui, só que da bolinha, né? Da bolinha eu não quero que ela simplesmente encolha. Vamos continuar outras paradas. Então, antes de continuar, eu vou pressionar a tecla U para esconder todos aqueles keyframes, porque tinha muita coisa na tela. E agora a gente vai animar só o círculo aqui, ó. Então seleciona a camada do círculo, você pode pressionar a tecla U para visualizar só os keyframes dele, ó. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu queria animá-lo para que ele desse umas pingadas no chão, sabe? Por exemplo, a bolinha tá aqui, depois ela pinga assim, ó, tuf, tuf, não, as 2 vezes, né? Tuf, tuf. Então a ideia aqui vai ser, eu vou ficar no tempo 1 e 12 mais ou menos, que é quando essa linha da base da bolinha, ó, já meio que está saindo. Seleciona a camada do círculo e eu vou criar keyframes de posição. Para isso, você pode pressionar P para visualizar a propriedade de posição, ó, e clicar no reloginho. Eu vou avançar 5 frames, tá? Pressionando o page down aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Estou indo para o tempo 1 e 17. Vou criar mais um aqui de posição. Mais 5 para frente, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A gente cai no tempo 1 e 22, cria mais um. 1, 2, 3, 4, 5 de novo, vai para o tempo 2 e 3, cria mais um. Fiz 4. Agora eu vou um pouquinho mais para frente, só que eu vou 12 frames, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai cair no tempo 2 e 15. E aí a gente cria aqui mais um. Qual que é a ideia? Aqui, esse primeiro não vai acontecer absolutamente nada. Esse segundo aqui, ó, eu queria que ele caísse um pouco. Então a gente pode selecionar o segundo keyframe, fica em cima do tempo dele, ó, e com a ferramenta aqui de seleção, clique e arrasta, ó, para ele descer um pouquinho. Mais ou menos até aqui, ó, tá vendo? Tava aqui, tuf. Aí ela sobe de novo porque esse keyframe está igual esse aqui. Só que esse aqui eu não queria que ela subisse tanto. Então eu vou selecionar, ó, e descer só um pouquinho, ó. Tá vendo? Tava bem aqui em cima, desceu, subiu só um pouquinho. Esse último aqui, eu queria que ela pingasse de novo. E como esse aqui já está exatamente como eu queria, eu vou selecionar esse segundo keyframe, Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu colo ele aqui, ó. Olha só, pingou, subiu, pingou de novo. Esse último aqui também vai ficar exatamente como tá, porque ela vai voltar para o meio da tela. Hora de fazer uma maravilha no gráfico de velocidade. Então seleciona todos. F9. Vai no gráfico de velocidade. Se você quiser, se aproxima um pouco aí para ficar mais fácil, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, esse primeiro aqui, eu vou mover tudo para a direita e aproveitar essa bolinha que eu tenho, ó, e colocar tudo para cá também. Aqui aparecem as bolinhas desse outro. Então eu vou puxar esse aqui, ó, tudo para cá, e esse outro aqui, ó, tudo para cá. Isso vai fazer com que ela fique mais rápido no momento que ela bateu no chão. Tá vendo que legal? Ó? Tuf, olha só. Bem mais veloz nesse momento desse primeiro kick, né? E aí a gente continua. Aqui, ó, a gente vai ter esses últimos 3 keyframes. Esse primeirinho aqui, que na verdade não é o primeiro, né? É 1, 2, 3, é o terceiro, ó. Mesma coisa, eu vou arrastar tudo para cá, pegar essa bolinha toda para a direita e aparecem essas outras bolinhas. Joga essa toda para a sua esquerda e a última bolinha joga toda para a esquerda também. Então fica mais veloz, ó. Tuf, tuf. E aí automaticamente ela volta para o meio da tela. Então aí, qual que é a ideia? Construiu tudo, depois ela pingou, porque o retângulo saiu fora, né? Ó. Ela fica sozinha e sobe de novo aqui no meio. O que a gente vai fazer agora é aumentar um pouco o tamanho dela.
Existem algumas opções para isso, como por exemplo, você pode usar a propriedade da escala, certo? Que eu já falei para você, que é pressionar S e aparece a escala que você aumenta de tamanho. O problema é que quando você usa escalas, não sei se você percebeu, mas a grossura da linha aumenta, ó. Isso aqui não é interessante, não é? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, pressionar a tecla U para visualizar os keyframes de posição e aí eu vou ficar nesse tempo mesmo, ó, desse penúltimo keyframe de posição. Vem aqui nas opções, ó, da camada do círculo, entra aqui em Contents, vai em Elipse, a gente tem Ellipse Path e aí eu tenho Size. Esse Size, ó, se você muda, ele não muda a espessura da bolinha. Muito melhor. Então fica nesse tempo desse keyframe de posição e aí cria aqui, ó, um keyframe desse size. Vai no tempo desse último keyframe, se você tiver dificuldade, clique e arrasta, ó, segurando Shift. Aí ele trava bem no tempo ali, ó, do keyframe. E aí eu vou mudar esse size para um valor bem grandão, aí uns 600, ó. Então ela aumenta de tamanho, ó. Só que não sei se percebeu, ela sobe rápido, mas o tempo que ela está demorando para preencher a tela não está muito legal, né? Então vamos lá no gráfico de velocidade, ó. Seleciona os dois aqui, pressiona F9 e no gráfico de velocidade, selecionando só a propriedade de size, ó, a gente pode vir e mudar essa opção. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse último aqui, ó, e jogar um pouquinho para cá, ó. Tá vendo? Então ela vai aumentar um pouquinho de tamanho. Se precisar, a gente muda isso aqui depois. Agora eu vou fazer ela diminuir. Então só vou fazer o seguinte. Desse keyframe aqui para esse, deixa eu ver quanto é que tem. Eu vou no page down, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Legal, tô nesse tempo. Eu vou 12 para frente, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E eu vou selecionar o primeiro, Ctrl C, Ctrl V. Então a ideia é, tá desse tamanho, aumentou, depois diminuiu de novo. Aproveitando ainda esse tempo desse último keyframe, deixa selecionado aqui, ó, essa camada do círculo, vem com a ferramenta de seleção e move essa bolinha, ó, mais ou menos aqui para o canto da esquerda embaixo. Então a ideia, ó, ela pingou, tuf, tuf, aumenta de tamanho, vai para o meio da tela, depois ela diminui de tamanho indo para o cantinho aqui. Selecionando as propriedades aqui de posição e indo para o gráfico de velocidade, a gente pode selecionar aqui, ó, a propriedade de position, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar esse aqui e jogar tudo para a esquerda, ó, para ele ir um pouquinho mais rápido, ó, nessa opção de posição. Aí nessa opção aqui, ó, de size, vou fazer a mesma coisa. Seleciono o size, vem aqui, ó, move esse cubinho, né, com essa bolinha tudo para sua esquerda e essa aqui também tudo para cá, ó. Tá vendo? Ele foi, ó, pingou, aumentou e diminuiu, ó. Pingou, aumentou, diminuiu. Eu acho que tá legal. Basicamente essa é a ideia do círculo que a gente vai fazer. Tem mais algumas coisinhas que a gente vai fazer aqui, mas calma, vamos por partes. Toma um golinho d'água aí junto comigo. Agora sim. Nossa, esse negócio de ficar falando aqui muitos minutos seguidos é uma loucura para a garganta. Aqui eu vou criar um texto. Então a ideia é, o texto aparece nesse momento que a bolinha aumentou de tamanho. Então para isso a gente pode ficar nesse tempo aqui, ó, desse keyframe, que é o tempo 2:15. Vai lá em cima com a ferramenta de texto, clique e solta na tela e eu vou digitar 22. Se você tiver dificuldade, eu estou usando essa fonte aqui, ó, no painel de character, que é o arquivo. E aí eu estou no tamanho de 385. Com a ferramenta de seleção aqui, ó, eu vou mover mais ou menos para o meio. Se você quiser um meio certinho, você pode vir no painel de Align e clicar aqui, ó, nessa opção e até nessa outra. Mas nem sempre fica no meio visualmente. Então eu vou colocar aqui de uma forma ó, que eu tenha mais ou menos a mesma distância nesse cantinho aqui, desse cantinho também. Ó. Tá aí, 22. O que acontece é que eu não queria, né, que essa linha, ou melhor, que esse texto aparecesse aqui durante todo esse tempo. Eu queria que aparecesse só dentro dessa bolinha, ó, quando ela aumenta de tamanho. Então, para isso, a gente tem um efeito maravilhoso que se chama Set Mate. Então, aí, ó, deixa selecionado a camada 22. Isso aqui era para ser uma seta, tá? Agora sim, melhorou, não é? Então, deixa selecionado, vai lá em cima ó, na opção de Effect, Channel, e aí você clica aqui ó, em Set Channel, não, Set Mate. O que acontece? Essa opção vai fazer com que o conteúdo dessa camada entre dentro do conteúdo de outra camada. Ó, professor, que coisa incrível! É maravilhoso. Então aqui, ó, Set Mate, eu tenho Take Mate from Layer, onde você pode mudar para a opção, ó, da camada círculo. Ou seja, agora o conteúdo dela, ó, vai ficar dentro da camada do círculo. A cor dela, não sei se você percebeu, do 22, né? Não tá certinho. Então eu vou selecionar o 22 aqui, vem na opção do painel de Character, e aí você pode clicar no conta-gotas e clicar aqui, ó, na cor do círculo, para ele ficar na mesma cor, ó. Acho que combina um pouco mais, tá vendo? Então o 22 fica ali o tempo todo, ó, e aparece quando a bolinha aumenta de tamanho. Só que aparecer aqui, né, nesse começo fica um negócio muito estranho, né? Então eu vou limitar o tempo dela para que ela comece aqui no tempo 2 e 3. Então eu vou ficar aqui no tempo 2 e 3, ó. E aí eu vou pegar o começo dela, tá vendo? Bem esse comecinho, ó. Clique e arra, não é em cima dessa área, tá? É aqui no comecinho, ó. E move para ele começar aqui, ó.
vendo? Então, ele não aparece quando ela aumenta, ó, aí você tem aparecendo no 22 como se fosse uma coisa meio mágica. E eu não quero que ele continue muito mais tempo. Então, depois que a bolinha foi pro lado aqui, ó, lá pro tempo 3 segundos mais ou menos, eu vou limitar o final, ó. Então, pega o final, joga para esse tempo aqui de 3 segundos. Então, olha só. Pingou, apareceu 22 e jogou pro ladinho rapidão. 22. Vamos aproveitar este círculo que nós temos e duplicá-lo, né? Porque aqui a ideia é, esse círculo veio para cá, mas eu vou pegar um outro círculo e vou jogar para cá. Então faz o seguinte, seleciona a camada círculo, pressiona Ctrl D para duplicar. O problema é que se você pressionar U, esta camada tem as mesmas animações que a outra. Então o que você faz? Fica aqui mais ou menos pro tempo final, ó, depois de todos esses keyframes que a gente já tem, e aí você deleta todos eles. Para deletá-los, muito simples, você pode selecionar aqui, ó, arrastando, pegando todos eles e pressionando Delete. Ou você clica no reloginho da propriedade, ó. Automaticamente ele remove tudo isso. O que eu vou fazer é selecionar essa camada desse círculo e com a ferramenta aqui, ó, de seleção, eu vou jogar lá em cima na direita, ó. Então é o inverso, tá? Só que agora ela vai ficar o tempo todo da animação ali naquele cantinho, né? A gente tem que fazer uma pequena animação com ela. Então seleciona essa camada círculo 2, que é esse aqui que está na direita. E aí você vem aqui, ó, entra nas opções, vai em Edge. Em Edge você pode colocar Trim Path. Nesse Trim Path, muito simples. Fica no tempo 0, cria um keyframe aí, ó, da propriedade Start. Então o Start vai fazer isso, ó. Vai preencher, tá? Então vem aqui, ó, cria no tempo 0. Avança aí até o tempo 20 frames, se você quiser, confirme aqui do lado, ó, e aí a gente pode criar mais um de Start. O tempo inicial eu vou colocar o Start em 100% e no tempo final o Start está em 0. Ó. Então ele amplia aí, ó, criando essa bolinha aí, preenchendo a tela bem lindamente. Se você não quiser esses cantos do jeito que tá, você já sabe, vai em Stroke. Em Stroke a gente tem a opção aqui, ó, de Line Cap, você coloca Round Cap. Aí ele fica levemente arredondadinho, ó. Fica legal. É questão de gosto, né? Se você prefere, você pode usar assim. Se você não quiser também, não tem problema. A amizade continua. O que acontece é que não é legal, né, que essa bolinha ela comece no início aqui, ó. Seria legal ela começar um pouquinho mais para frente, quando a bolinha já está diminuindo, né? A hora que essa bolinha diminui, essa da direita vai se preenchendo. Só que antes disso, nessa camada do círculo 2 aqui, ó, eu vou selecionar esses keyframes, F9, e com gráfico de velocidade, mesma coisa, tá? É a propriedade do Trim, né? Trim Path que a gente colocou, ó. Só para ele preencher um pouco mais rápido no começo e no final ele vai parando um pouquinho mais devagar. Feito isso, vamos jogar lá para frente, ó. Então eu vou arrastar essa camada de forma que ela comece lá no tempo 2:15, ó. Então deixa no tempo 2:15 e alinha o começo. Dessa vez a gente não clica aqui, ó. Porque se você clicar aqui, ó, e arrastar, os keyframes não vão junto. Então você clica aqui em cima. Aí coloca no tempo aqui, ó, 2:15, olha só. Pingou, a hora que ela vem, ó, tá vendo? A bolinha tá indo para a esquerda, a outra já tá se preenchendo ali em cima. Vamos só fazer uma animaçãozinha básica, ó. Fica no tempo desse primeiro keyframe aqui, ó, dessa camada círculo 2 e entra na propriedade ali de posição. Para você visualizar posição, é só pressionar P. Mas se você não quiser parar de ver essa propriedade e quiser ver a posição, pressiona Shift P. E aí você tem os dois. Agora é só criar keyframes de posição nos mesmos tempos aqui, ó. Então cria no mesmo tempo desse primeiro start e desse último keyframe também. E aí, ó, eu vou ficar nesse tempo do primeiro e eu vou arrastar essa linha aqui, que na verdade é o meu círculo, né? Indo um pouquinho em direção ao meio, ó. Então olha só, ela vai se preenchendo, né? E vai saindo do meio para a direita. Mesma coisa no gráfico de velocidade ali, ó. Deixando um pouquinho mais suave no final, ó. Tá vendo, ó? Ela vai, expande para o lado, enquanto a outra bolinha também acaba aparecendo. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui, mais ou menos para o tempo final, onde a gente já vê a posição das bolinhas, e eu vou criar algumas linhas, que são como se fossem X, né? Tem 2X que vão ficar aqui. Calma, a gente não vai fazer os 2X, a gente faz um só, depois a gente só duplica, que é muito mais fácil. Então fica aí, ó, mais ou menos no tempo final. Não deixa nenhuma camada selecionada, então clica aqui embaixo, ó, para não selecionar ninguém. Seleciona a ferramenta Pen Tool, que a gente já usou antes, e aí para ficar mais fácil, ó, a gente pode simplesmente, vou até me aproximar um pouquinho aqui, eu vou clicar mais ou menos no meio aqui dessa bolinha. É que aqui fica meio difícil, né, de achar certinho o meio. Então se você quiser, ó, você pode fazer assim, volta um pouquinho a timeline, até o momento que a gente tem a bolinha, ó, no começo. Pode ser aqui no tempo 12 frames, ó. A bolinha está bem aqui no meio. Aqui eu vou fazer, eu posso até pegar essa propriedade desse círculo, entrar aqui nas opções de Transform, ó, e diminuir um pouco a opacidade, tipo uns 50%. Então eu vou ver só um pouquinho dela. Não deixa nenhuma camada selecionada, clica mais ou menos aqui, ó, nessa opçãozinha no meinho dela, ou até mesmo nessa linha se você quiser, ó. Segura o Shift e clica mais ou menos aqui, ó, no meio dela. Agora você pode clicar bem aqui nessa base, ó, e mover, ou vir com a ferramenta de seleção, seleciona essa parte de baixo, arrasta até aqui, ó.
E essa de cima a gente coloca mais ou menos aqui também. Se quiser, entra nas opções, porque vai criar esta camada, vai lá dentro de Content Shape, cadê o bendito Stroke? E aí você tem aqui, ó, Line Cap, você coloca Round, ó. Ele vai arredondar um pouquinho. Legal, então a gente fez essa primeira linha. O que eu vou fazer com essa linha é já renomear essa camada aqui, para ficar mais fácil, né? Linha, entra nas opções dela aqui, ó, vai em Edge e você coloca Trim Path. Aqui a gente vai animar ela se preenchendo, ó. Então a gente pode, acho que animar o Start faz mais sentido, ó. Então fica no tempo 0, cria um keyframe de Start aqui, ó, coloca o valor em 100% e clica no reloginho. Avança aí para frente, pode ser o tempo 20 frames mesmo, ó, e muda o Start para 0, tá vendo? Então a linha, ó, ela vai se preencher ali exatamente em cima desse círculo. Seleciona os keyframes, F9, e vai lá no gráfico de velocidade de novo e deixa o final ali um pouco mais suave, tá vendo? Ó, essa linha se preenche. O que acontece é que essa linha não está na posição certa, né? Não está no local correto. Então vamos resolver isso. Ó. Seleciona essa camadinha da linha. E vou até ficar no tempo final aqui, ó, só para ficar mais fácil, né? Para não ter tantos elementos na tela. E eu vou rotacionar. Ó. Então nas opções da camada da linha, dentro de Transform, nós temos o Rotation. Esse Rotation aqui, você tem a segunda opção, ó, que é os ângulos de rotação. A gente pode colocar 45, ó. Então ele dá uma tombadinha para o lado. Seleciona a camada linha, pressiona Ctrl D para duplicar, entra nas opções aqui, ó, da propriedade de rotação. Se você quiser acessar, é só pressionar R. Aí aparece aqui para você. E aí, em vez de 45, coloca menos 45. Ó. Então ele inverteu ali. Então a gente tem isso, ó, esse X se completando lindamente na tela. Aqui, esse primeiro círculo que eu tenho está meio transparente, né? Então volta nas opções do círculo aqui, ó. Entra lá dentro de Transform e muda a opacidade de novo para 100%. Lindo e maravilhoso. Agora eu vou fazer o seguinte. Essas duas camadas, né, que formam esse X, elas poderiam ser uma coisa só. Então eu vou selecionar as duas, botão da direita em cima de qualquer uma delas, e você clica em Pre-Compose. Pre-Compose basicamente vai transformar as duas numa nova composição. Mas é como se fosse um tipo de grupo. Aqui no nome, ó, eu vou colocar o nome Top, X. Pode deixar como está aqui embaixo e dar um OK. Ó. Então com isso nós temos só uma camada. O que eu vou fazer é alinhar essa camada para que ela comece lá no tempo 2:15 mais ou menos, que é o mesmo tempo daquela segunda bolinha, né, do segundo círculo. Ó. Tá vendo? Então o círculo está aparecendo ali se preenchendo enquanto o X também. Ó. Só que o X não está no lugar certo, né? Então vamos mudá-lo aqui. Ó. Seleciona a camada do X. Fica mais ou menos no tempo final, onde a gente já consegue ver os elementos, e move ela para o cantinho na esquerda em cima. Ó. Então agora sim nós temos isso. Ó. Foi automaticamente para esse tempo. Vamos animar essa parada também. Fica bem aqui no comecinho, pressiona P para ver as propriedades de posição e cria aí, ó, oh meu Deus, tô falando errado, volta. Cria um keyframe de posição. Nesse tempo 2:15. Eu vou avançar aí, ó, 20 frames para frente, que dá mais ou menos o tempo de 3:11. E aí eu vou criar mais um de posição. Volta para o primeiro keyframe e move aqui, ó, clicando bem em cima mesmo, indo em direção ao meio. Tipo o que a gente fez com o círculo, ó. Não precisa ser bem no meio não, tá? Um pouquinho do meio do caminho aqui, ó. Já tá ótimo. Então vai se preenchendo, ó. Vai indo para a esquerda em cima. Seleciona os keyframes F9 e no gráfico de velocidade coloca o final um pouquinho mais suave. Aí, ó, pronto. Lindo e maravilhoso. O que nós podemos fazer aqui é aproveitar que já tem esse X para fazer outro X, né? Que acho que aí fica mais interessante. Então, se você quiser, ó, fica aqui no tempo final desse segundo keyframe de posição, pressiona Ctrl D nessa camada e aí você pode até pressionar U para visualizar aqui, ó, os keyframes que a gente já tem. Eu vou fazer o seguinte para ficar mais fácil. Eu vou deletar aqui os keyframes, ó, e vou mudar a posição dele lá para a direita embaixo. E aí a gente repete o que a gente fez. Cria um keyframe de posição aqui, ó, nos mesmos tempos, muda a posição um pouquinho do primeiro, ó, para ir em direção ao meio, nós temos isso, ó. E aí de novo F9, e aí o gráfico de velocidade deixa o final um pouquinho mais suave, ó. Então as bolinhas vão, né, para os seus cantinhos e automaticamente também aparecem os X. Eu acho que a gente pode animar os círculos voltando. A ideia aqui, ó, é fazer com que os elementos, né, apareçam, agora os dois círculos vão ir em direção ao centro. Então para fazer isso, eu vou... Deixa eu só ver aqui que parte eu tô. Não sei se você sabe, mas o meu roteiro tá aqui do lado. Você não tá vendo ele, tá tudo escondido. E esse roteiro está gigantesco. Então deixa eu só me achar aqui. É isso mesmo. Vamos aqui no tempo 3:11. Tempo 3:11 é onde a gente tem aqui esses últimos keyframes, né, de posição dos tempos X. Seleciona as duas camadinhas do círculo. Eu vou pressionar U, só para visualizar aqui, ó, os keyframes que a gente tem. Agora eu vou pro tempo 4:07. É 20 frames para frente, tá? Só ir nesse mesmo tempo. Aí eu vou pegar aqui, ó, deixar essas duas camadas selecionadas do jeito que tá, vou no painel de Align e eu vou clicar aqui, ó, nesse segundo botão e nesse quinto botão, ó. Então ele vai alinhar exatamente no meio ali, ó. Só clicar nele,
automaticamente ele é. Só cuidado aqui nessa opção de Align Layers to, não é Selection, tá? É Composition. Então agora sim, ó. O que basicamente ele vai fazer é alinhar exatamente no meio, ó. Por algum motivo obscuro e tenebroso, eu não sei por que isso aqui não está funcionando. Mas, por exemplo, ó, se eu selecionar aqui o círculo 2 e clicar nesse botãozinho aqui, ó, ele deveria alinhar no meio aqui da composição toda. Ele não está fazendo isso. Então vamos para uma outra alternativa. Seleciona aqui a propriedade de posição, ó. Fica nesse tempo, tá, que você tá. Clica em cima da propriedade com o botão da direita e coloca Reset. O que ele vai fazer, ó, é criar um keyframe exatamente no tempo 4 e 7 com a bolinha indo no meio. Eu até poderia arrastar essa bolinha exatamente para o meio, mas como é o meio certinho, eu prefiro fazer essa opção. Mesma coisa na outra camada aqui de baixo, ó. No círculo, clica em cima de Position, botão da direita e coloca Reset. Ele coloca exatamente no meio, ó. Então você tem essa sensação aí das bolinhas indo, ó, e automaticamente depois se juntando. O que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil é pegar esses dois keyframes que a gente tem da camada círculo e colocar nesse mesmo tempo. Ó. Então ela vem para o cantinho um pouquinho mais devagar, eu acho que fica um pouco mais fácil, acaba combinando um pouco mais. Ó. E aí nessas propriedades de posição aqui, ó, nesses últimos 3 keyframes, confere aí o seu gráfico de velocidade. Ó. A ideia é você selecionar e colocar aqui, ó, para que ele fique bem mais rápido no final, tanto na camada aqui da posição do primeiro círculo quanto do segundo. Ó. Então deixa um pouquinho mais rápido. Ó. Foi e elas vêm com tudo aqui, ó, e se encontram nesse meio. O que a gente precisa fazer aqui é só voltar, né, a animação desse X que a gente tem. Então faz o seguinte, ó, eu vou ficar exatamente nesse tempo, em cima desses keyframes, que é o tempo 4 e 7, e aí eu vou dar 2 cliques em cima desta camada aqui, ó, do X, qualquer uma delas. Pressiona U para ver os keyframes, seleciona o primeiro, copia e cola, seleciona o segundo, copia e cola. Então nós temos isso, ó, cresceu, e aí se encolheu novamente. Volta aqui, ó, para a composição que nós já estávamos e nós temos isso, ó. Foi e depois voltaram enquanto a bolinha se recolheu ali no meio. Tá faltando só mais um detalhe. Eu admito para você que esse tutorial ficou muito mais longo do que eu imaginei que ia ficar. Uma parada tão simples, né? Mas você vê como dá trabalho esses negocinhos. Quanto mais simples, mais trabalhoso. Tá faltando só uma seta bem aqui no meio, ó. Na hora que o círculo vai para o lado, vai ficar uma setinha tipo isso, assim, ó. Então vamos fazer isso agora. Para isso, a gente pode ficar num tempo 3 e 12, que é onde a gente vê os elementos já nas suas posições. Não deixa nenhuma camada selecionada. Seleciona a ferramenta Pen Tool, que a gente já usou antes. Eu vou clicar bem aqui no cantinho, ó, da bolinha e vou clicar mais ou menos no meio do arquivo. Olha só, criou essa linha pra gente. Clica fora para não selecionar nenhuma camada. E agora, ó, eu vou clicar mais ou menos nesse meio que a gente tem aqui, só que um pouquinho para a esquerda. Ó. Clica aqui, clica no meio. E agora clica mais ou menos aqui embaixo. A gente tem essa seta aí, ó. Se você quiser, né, essa seta ela tá mostrando aqui, não sei se você tá vendo, mas ela tá preta aqui, ó, porque ela tá tentando ter um preenchimento. Então aqui em cima, clica em View e clica na primeira opção, ó. Pronto, a gente já tem ela. Se você quiser, você ainda pode selecioná-la e com a ferramenta aqui de seleção, você pode mover um pouquinho, talvez, mais para cima, ó, clicando bem em cima da linha, ó. Um pouquinho mais para cima. E esse outro risco que a gente tem, se você vir com a ferramenta de seleção, clicar 2 vezes sobre ela e depois uma vez sobre ela, você pode selecionar aqui, ó, esse pontinho de cima. É que com um monte de camada em cima fica meio difícil, né? Vou deixar ela separada aqui, ó, nessa opção de solo, agora fica um pouco mais fácil, tá? Então seleciona ela aqui, essa linha de baixo, ó, clica 2 vezes, clica uma vez em cima e seleciona esse quadradinho aqui, ó, e move um pouquinho para cima, ó. Pronto, já esticamos essa linha até ela se fechar ali. E se quiser também deixar essa linha, né, os cantinhos mais arredondados, mesma coisa. Vai lá dentro em Content, Shape, Stroke. E aqui em Line Cap, ó, Round Cap. Aí fica arredondado. Então qual que é a ideia? Esta seta maravilhosa tem que aparecer quando a bolinha começa a se encolher aqui para o canto. Então o que a gente pode fazer é selecionar essas camadas da linha, joga abaixo de todas elas e faz elas começarem aqui, pode ser no tempo 2 e 15, ó. Fica no tempo 2 e 15, arrasta todo o conteúdo para que ele comece bem aqui. Então as setas não aparecem no começo. Aí quando a bolinha encolhe, ó, a seta aparece ali naquele cantinho. E aí quando elas voltam para o meio da tela, eu quero que ela suma. Então mais ou menos aqui, ó, nesse tempo 4 e 6, a gente vai pegar o final delas, ó, e limitar nessa parte. Só que eu não consigo enxergar o final, né? Ó, professor, e agora? Então o que você faz? Seleciona as camadas e pressiona o atalho Alt, fechar colchetes. Ué, mas o que é colchetes? Colchetes são essas teclas assim, ó. Então esse aqui é o fechar colchetes. Quando você segura o Alt e pressiona fechar colchetes, ele faz com que ele fique só nesse final, ó. Então nós temos isso, ó. Então elas se encontram no começo, pingou, foi, voltou, já era.
Ufa, terminamos a animação. O que tá faltando agora é só a gente ajustar aqui para que quando elas se encontrarem a gente volte pro início. Então eu vou ficar mais ou menos aqui. Pode ser nesse finalzinho mesmo, ó, o tempo 4 e 6. E aí você clica nesse final aqui, ó, nessa barrinha azul, arrasta até ela ficar nesse mesmo tempo. E agora você clica nesta barra cinza com o botão da direita e coloca Trim Complete Work Area. Quando você der um play aqui, ó, ele faz toda a animação. Quando chegar lá no final ele vai vir, ó, faz esse tranquinho que a gente tem naquela bolinha inicial, ó. Lindo e maravilhoso. Se você quiser até nesse círculo principal aqui, pressionando U e vendo a propriedade da escala, a gente pode fazer o seguinte, ó, selecionar esse primeiro quadradinho no gráfico de velocidade e colocar tudo para a esquerda. Ó. Aí ele deixa mais travado ainda, tá vendo? Ó? Chegou no fim, ó. Agora ele dá um tranquinho, parece que a bolinha realmente se juntou, né? Duas se fundiram e viraram apenas uma única bolinha. Aqui, não sei se você lembra, mas eu falei, Olha, querido aluno, no final a gente troca as cores. então vamos trocar as cores. Faz o seguinte, ó, vai no painel de Project. Em Project a gente tem a composição aqui, Comp1, que é essa animação que a gente tem. Eu vou até renomear, ó, botão na direita, Rename, coloca animação Super Top. Maravilhoso. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou arrastar esse conteúdo até esse botãozinho aqui embaixo. Ó. Com isso eu estou criando uma nova composição a partir do conteúdo daquela outra. Ou seja, é como se fosse uma única camada com toda aquela animação que a gente tem. Agora eu vou criar um sólido. Para criar um sólido é só ir lá em cima em Layer, New, coloca Solid. Aqui você coloca a cor que você quer, ó, clicando bem neste quadradinho. Eu vou colocar um tomzinho aí meio de um verde, meio azul, vai um azul piscina, sei lá o que. Dá um OK. Clique em Make Comp Size e dá um OK. Na ordem das camadas, deixa debaixo da camada principal. E o que eu quero fazer é que o conteúdo dessa camada sólido, que é esse tom meio de verde, entre dentro do conteúdo dessa camada aqui, ó, ou melhor, das cores, né? Dessa cor branca. Então vem aqui, ó, com essa camada do nosso sólido, vem aqui embaixo, ativa esse botãozinho e nessa opção de Mode aqui, ó, de Normal, você coloca essa opção de... Não, desculpa, tô falando besteira, não é no Normal, é do lado aqui, ó. Em None, você coloca Luma Matte. O que ele vai fazer, ó, é fazer com que o conteúdo da camada do sólido entre dentro desse outro conteúdo que a gente tem. E tá aí nossa animação que finalmente a gente terminou. Eu acho que deu para você entender um pouco mais dos conceitos de que algumas animações, por mais que sejam simples, o gráfico de velocidade faz muita diferença. E por mais que uma animação possa parecer simples, às vezes ela dá bastante trabalho, não é verdade? Aproveitando, se você quiser ver mais um outro tipo de abertura que eu fiz, foi daquela série Love, Death Robots, que tem lá na Netflix. E lembrando, tá? A Netflix não tá patrocinando isso aqui não, é só porque eu acho a abertura muito legal mesmo. Então clica do lado direito no card e assiste lá, ó, para fazer uma abertura exatamente igual essa que você tá vendo, que vale a pena. É claro que você ainda quer mais conhecimento sobre o After Effects, não é? Então dá uma olhadinha na descrição do vídeo aí embaixo, porque tem os links dos meus cursos online de After Effects. Tem curso para você que quer aprender a estrutura do After Effects e se preparar para criar os seus próprios projetos. Tem cursos para você que quer criar animações Motion Graphics, que é maravilhoso. E também tem o curso para você que quer criar os famosos VFX, que são efeitos visuais, ou VFX, que é uma sigla bem mais chique, falando assim com sotaque inglês, né? VFX. Então tem curso dessas três coisas. E é claro, mais do que isso, é legal de você conferir a descrição, porque tem um cupom de desconto especial para você, só para você. É claro que quando eu falo isso é para todo mundo que tá assistindo, então parece meio estranho isso. Mas, de qualquer forma, é só para você que for usar esse cupom. Aqui do ladinho tem mais alguns tutoriais de After Effects que eu fiz antes deste tutorial que você está assistindo agora e talvez você não tenha assistido esses tutoriais aí. É meio triste. É meio triste, mas dá tempo de você ficar muito feliz clicando em alguns deles. Não tem muitos assim, só tem 2, né? Mas pelo menos clique em algum deles aí. Clicando ou não, eu vou nessa. Valeu!